Esse é o cenário do nosso Senado brasileiro. O advogado do Careca do INSS ficou muito indignado aí, estava aos berros, né? E aí chamaram o Zé do Trovão. Para quem está conosco na TV, é o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube, inclusive com a análise do Leonardo Sakamoto, que estava acompanhando atentamente essa bagunça lá no Senado. Vai lá, Sakamoto. Não, é inacreditável, porque é o seguinte, uma CPMI como essa, inclusive de um tema polêmico que chamou a atenção das pessoas, né, como da roubalheira do INSS, ela serve como palanque. Um dos principais objetivos que se lasque a população. Um dos principais objetivos é palanque. E a gente já viu isso em outras CPIs, CPMIs, vimos ligados à CPMI do MST, vimos na CPMI da Covid, importantíssima, que agora vai andar no Supremo, vimos na comissão de inquérito do 8 de janeiro, que é o quê? Pessoas que têm interesses eleitorais utilizam aquele espaço para causar. E isso gera, sim, diferença. Você vai pegar o Abílio Brunini, né, ele causava, né, muito nas CPIs, ele ia para CPIs, algumas que ele não estava comissão, CPI, ele não era nem membro, ele ia para causar, para gritar. Né? Do Mato Grosso acabou o quê? Se elegendo prefeito de Cuiabá. O Éder Mauro, ele também ia para causar em muitas, e foi para o segundo turno em Belém, quase se elegeu prefeito de Belém. O Zé Trovão está lá, está seguindo a mesma cartilha, que é seguida por uma série de deputados. E olha, eu não estou falando que ele é o único responsável por conta desse barraco. Eu estou só falando que esse tipo de coisa de levantar, apontar o dedo, etc. e tal, não tenha dúvida nenhuma, tudo isso vai virar recorte na rede social do parlamentar. Tudo isso vai entrar como recorte, vai virar story, vai virar reels, vai virar TikTok na rede do parlamentar, vai entrar no WhatsApp. Para quê? Para conquistar voto, para reeleição, para outros voos eleitorais. E sabe que, em última instância, quem é o culpado por tudo isso? É interessante. Todos eles estão seguindo a mesma estratégia de um parlamentar que ficou durante 30 anos no baixo clero da Câmara dos Deputados e fazia esse tipo de coisa para chamar a atenção. Ah, Sakamoto, isso não funciona. Bem, o parlamentar virou presidente da República. Josias, algum comentário sobre essa cena que a gente acabou de ver? Você tem menos de um minuto. É uma cena lamentável, sobretudo porque, Fabiola, o próprio relator da CPI, o Alfredo Gaspar, ele se refere ao interrogado, o Careca do INSS, como responsável pelo maior roubo já praticado no Brasil. Ora, ele é o relator da CPI, ele tem responsabilidade de produzir um relatório que presumivelmente deveria ser isento, né? Então, a Polícia Federal já mostrou que esse Careca do INSS não é flor que se cheire, né? Mas não é preciso humilhar a pessoa para investigá-la. A investigação exige também respeito a quem assiste e respeito a quem está sendo interrogado também, né? Então, é mais uma CPI que vai se convertendo devagarinho, Fabiola, numa comissão parlamentar de inquérito. Estamos de volta para quem está conosco na TV. A gente estava mostrando, né, essa confusão que suspendeu por um período ali a sessão da CPI do INSS justamente por causa de uma briga. Agora eu fiquei pensando também, Josias, por exemplo, quando o deputado Alberto Gaspar, aí, ele que falou... Alfredo Gaspar, desculpa, Alfredo Gaspar. Quando ele fala, é o maior autor, né, do roubo, do maior crime de roubo de aposentados e pensionistas. Ele pode falar dessa maneira, quer dizer, atacar, né, a pessoa que está ali prestando depoimento, é de bom tom um parlamentar falar isso, ele erra ao falar isso e abrir essa confusão, ou não? Está dentro do jogo ele falar isso? Não, é um erro crasso, Fabiola. A Constituição brasileira concede às comissões parlamentares de inquérito poder de polícia. O parlamentar, quando está participando de uma CPI, ele atua como um investigador policial. Ele faz, às vezes, de um investigador policial. E a CPI produzirá, ao final, um relatório que pode, inclusive, servir de munição para que o Ministério Público instaure investigações. Até a partir do trabalho da CPI pode-se
como aconteceu ou deveria ter acontecido, mas tardiamente agora, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, está utilizando o material da CPI da Covid para inaugurar ações penais que deveriam pedir uma investigação por hora, mas essa investigação pode desaguar numa ação penal que deveria ter sido aberta há muito tempo, mas havia lá um procurador que arquivava tudo e não aconteceu. Mas a CPI tem esse poder. O trabalho da CPI pode resultar em denúncias formais da Procuradoria ao Supremo Tribunal Federal, em ações penais e, eventualmente, em condenações. Então, é preciso tratar com seriedade o trabalho da CPI. E não dá para um relator, como esse deputado Alfredo Gaspar, a quem cabe produzir o relatório que se presume um relatório sério, isento, baseado em informações que a CPI mal começou a investigação e ele já, baseado no que ouviu dizer, no que a Polícia Federal já colecionou, ele diz, é o maior autor do maior roubo já praticado no país. Não cabe ao deputado fazer isso, Fabiola. Ele pode ser incisivo, ele pode ser bastante até duro na inquirição que faz ao sujeito que está ali sentado no banco da CPI, mas ele não pode desrespeitar, ele precisa respeitar o direito humano que é assegurado a qualquer pessoa no Brasil que não seja condenada em última instância. Então, estamos tratando de um investigado. O investigado tem os seus direitos. Por isso, o advogado se insurgiu contra o tratamento dispensado pelo relator da CPI ao seu cliente. E fez bem. O papel do advogado é defender. E ele estava ali. O relator tem o direito de fazer qualquer pergunta que lhe pareça adequada, mas não de pré-julgar. O que houve ali foi um pré-julgamento. E, em se tratando de uma CPI, que, como disse, tem poder de polícia, não cabe aos parlamentares pré-julgar. O deputado pode até chegar a essa conclusão no seu relatório final, mas, no curso da investigação, ele está tirando uma conclusão que pode ser interpretada como precipitação. E não cabe a um relator de CPI humilhar quem quer que seja, Fabiola. Pode ser o principal suspeito, a Polícia Federal já recolheu informações bastante desabonadoras contra esse personagem aí que se convencionou chamar de careca do INSS, mas não é papel do relator da CPI humilhar um depoente, não.